O fagote como instrumento é raramente escutado se tocado por solistas. Mas nesse caso é bonito colocá-lo na frente e ter uma pequena demonstração. Nascido na Austrália, Lyndon Watts é um dos melhores fagotistas do mundo. O principal fagotista da Filarmônica de Munique dá aulas em Berna. Ele é a primeira pessoa no mundo a tocar a réplica de um fagote Savary, considerado como Stradivarius dos fagotes. Junto com o artesão Walter Bassetto, ele reconstruiu alguns desses lendários fagotes. Esse é um instrumento feito por Walter Bassetto. Você pode ver que está brilhando, pois acaba de ser terminado. O instrumento original foi fabricado em 1823, em Paris, e esta é uma cópia. Há poucos fagotes Savary ainda restantes no mundo. Tocar regularmente por longas horas um instrumento tão precioso pode até danificá-lo. Porém, Watts quis usá-lo repetidamente nos concertos. Seu sonho foi cumprido graças a Bassetto e um apoio financeiro dado pelo Fundo Nacional de Ciência da Suíça. Construir um antigo fagote é complicado. Ele também é mais difícil de tocar do que um instrumento moderno que tem mais chaves. Nos fagotes barrocos nós temos 1, 2, 3, 4 buracos. Apenas 4 chaves e 6 buracos, mais outros 2 aqui. 8 buracos. Hoje, nos instrumentos modernos, para o polegar esquerdo, ao invés de ter 2 chaves sobre o buraco, você tem uma chave onde havia um buraco e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chaves. O processo de refinamento de um instrumento antigo é quase interminável. O fagotista e o fabricante do instrumento gastam muito tempo juntos testando diferentes protótipos por cerca de 2 anos. Essa é uma cópia que estamos usando há 6 meses. Obviamente esse instrumento mudou nos últimos 6 meses, nós apenas o relubrificamos e então vamos descobrir o que mudou através dessa ação. Okay. Ele ainda está muito grave, mas já tem um tom mais livre, você não acha? Bassoon has been the love of my life ever since I was about. O fagote é o amor da minha vida desde os 11 anos. É algo de exótico, único. Ele tem a capacidade de tocar com tristeza, um lamento trágico, ou ser um instrumento cômico com passagens curtas bem engraçadas. É muito raro encontrar uma orquestra que toque ao mesmo tempo instrumentos modernos e históricos. Penso que existe 1 ou 2 na Alemanha e 1 na Suíça. A Suíça é um país pequeno, mas tem uma vida cultural muito ativa. E com uma instituição como a Escola Cantorum na Basileia, eles foram pioneiros no campo da música antiga e apresentações históricas. Isso é certamente algo que me atraiu à Suíça. É maravilhoso estar nesta parte do mundo e ter a experiência de fazer música desse jeito.